sobre isso aqui com a gente. Eu e Cileide Alves agora estamos em contato com a médica infectologista Marina Roriz. Doutora Marina, obrigado pelo contato aqui com a gente na Sagres. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Antes de eu falar bom dia, eu ouvi alguém fungando, assim, puxando o nariz. Era a senhora, doutora? Não era eu, não. Então é a Cileide. Fique à vontade para fazer as honras da casa, você que está com funga aí, Cileide. Não fui eu, não estou com funga aqui não. Também estou ótima, não puxei nariz. Quem será? Eu acho que você está ouvindo de outro lugar. Bom dia, Marina, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Bom, a gente queria conversar com você um pouco a respeito da situação que se verifica atualmente nos pronto atendimentos e também os casos que chegam, né, até os hospitais e entender um pouco da realidade de Goiânia e o que é que está mais levando as pessoas nos hospitais. É a gripe? É a Covid? Qual é o quadro atual? Então, na verdade, a gente está classificando tudo como uma síndrome gripal. Então, esse quadro de mal-estar, febre, de coriza, tosse, ele pode ser ocasionado por diversos vírus, entre eles Covid, influenza, e nós temos também o vírus sincicial, adenovírus, sinovírus, são vários. Então, todos eles estão levando as pessoas para o pronto-socorro. A gente está vendo um grande aumento de números de exames positivados, né, de Covid e também de influenza. Os dois, eu acho que estão prevalecendo pelo que a gente tem observado. Esses vírus são comuns nessa época do ano? Eu sei que o da influenza não é. E esses outros aí que a senhora acabou de citar? Não, nenhum desses vírus é comum nessa época. Nessa época, o que a gente geralmente espera mesmo é o aumento do número de dengue, né, de casos de dengue. Mas esse ano, eu acho que como as pessoas acabaram ficando mais restritas em casa durante a temporada, que a gente espera que tenha os vírus, como a gente teve uma baixa adesão à vacinação de influenza, a gente está vendo, e também porque agora a gente voltou a ter uma circulação maior de pessoas, né? Então, tudo isso está colaborando para a gente ter um aumento de casos nesse momento, totalmente fora da sazonalidade que a gente espera. Nesses casos, o paciente faz só o exame de Covid, faz outros exames, porque eu estava vendo que o governador fez ontem o painel viral, né? Explica, por favor, o que é esse painel viral e o que as pessoas no dia a dia elas fazem. O painel viral é como se fosse um RT-PCR, como a gente faz para o Covid, só que a gente faz para diversos vírus. O mais comum, o mais utilizado, ele testa 18 vírus. Então, ele consegue dar um diagnóstico mais preciso de qual é o vírus que está causando os sintomas. Como a gente tem um aumento de casos de Covid, geralmente a gente pede o teste de Covid, caso ele venha negativo, a gente solicita, então, um painel viral para identificar algum outro vírus que seja que esteja acometendo aquela pessoa, né? O painel viral, ele não é coberto pelos planos de saúde, mas ele está disponível em algumas unidades hospitalares, não todas, então não é um teste que está disponível em larga escala para a população, mas que a gente tem usado cada vez mais e a gente está conseguindo cada vez mais definir exatamente quais os vírus que estão circulando. E é caro? É um exame caro para a pessoa que tem condições de pagar? Olha, no início, quando ele ainda não era tão utilizado, ele era bastante caro. Agora o preço melhorou um pouco porque vários laboratórios começaram a fazer, então tem um pouco mais de concorrência, né? Mas ele ainda tem um preço um pouquinho elevado, assim, né? Não acho que a grande maioria da população talvez não tenha acesso. E aí, com esses painéis virais que vocês estão fazendo, vocês estão conseguindo pelo menos ter uma amostra dos vírus que estão circulando pela cidade? Sim, a gente sabe que a gente está tendo uma grande circulação do Covid, né, do SARS-CoV,
da influenza A e também do vírus sincicial respiratório, que é um vírus menos falado, mas que também está sendo bastante comum. Esse vírus, ele é um vírus provoca o quê? Gripe também ou outro tipo de doença? É um quadro gripal também, um pouco mais leve. Ele pode ser mais grave em crianças, principalmente recém-nascidos prematuros. A gente, né, em UTI neonatal, por exemplo, a gente tem toda uma programação, toda uma precaução em relação a esse vírus. Mas para os adultos, ele costuma causar um quadro gripal leve. Doutora, e aí, a grande maioria desses pacientes são tratados nos consultórios, em casa? Qual que é a porcentagem dos casos que realmente se agravam? A gente tem visto que a maioria dos casos está sendo leve, no máximo moderado. A gente está tendo pouca internação em UTI, ainda bem, né? Porque se a gente tivesse proporcionalmente o número de casos graves que a gente teve quando a gente teve lá a primeira onda, antes de todo mundo estar vacinado, a gente provavelmente estaria vivendo um colapso muito pior do que a gente já viveu. E aí, quem vai para a UTI? A maioria é Covid, ou para a internação, que não seja UTI, mas quem chega a ter necessidade de ficar em hospital, a grande maioria é Covid ou influenza também tem levado, e esses outros vírus também têm levado para o hospital? A influenza também tem levado para o hospital. Eu tenho atualmente pacientes internados tanto com influenza quanto com SARS-CoV, Covid. Tem um paciente só com vírus sincicial, mas todos os vírus respiratórios, é importante a gente lembrar que todo vírus respiratório ele pode ser transmissível e todo vírus respiratório pode levar a quadros graves. A infecção ela é o resultado de uma interação, né, do vírus, do agente com o hospedeiro, que é o paciente. Então, todas as pessoas podem ter quadros graves ou não. Então, a gente precisa fazer um acompanhamento desde o início dos sintomas por causa disso. A gente sabe que a grande maioria dos casos de Covid não é identificado o tipo de vírus, né? Porque são poucos os sequenciamentos genômicos. Mas, pelo menos no tratamento do paciente, a senhora percebe hoje diferenças dos pacientes da doença hoje com o que foi até o final do ano passado? Quer dizer, dá para notar que o vírus é outro? Na verdade, não o vírus, né? O vírus continua sendo SARS-CoV, mas a variante, isso. Ela aparentemente tem mesmo um quadro mais leve, né? Assim, a maioria dos casos a gente está tratando no pronto-socorro, no ambulatório, a gente não está precisando de internação. Os pacientes que vão para a internação têm uma evolução parecida com o anterior, mas a minoria dos pacientes está precisando de internação, principalmente de UTI. Bom, a gente ouve falar que a variante, a Ômicron, ela provoca mais infecção nas vias respiratórias superiores e que as outras variantes, elas atacavam o corpo como um todo, né? Pulmão e outros órgãos do corpo. Como é que é isso, doutora? É uma questão é como se fosse uma afinidade mesmo, né, da variante. Então, essa Ômicron, aparentemente, o que a gente tem visto, é que ela tem uma preferência mesmo pelas vias aéreas superiores. Então, ela causa bastante dor de garganta, rouquidão, às vezes até uma dificuldade para engolir de tanta inflamação na garganta, mas causa menos acometimento no pulmão. Então, a maioria dos pacientes com tomografias normais, sem aqueles porcentagem de acometimento que a gente via antes, né? E sem a necessidade de uso de oxigênio também. Então, isso é um fator que para a gente é positivo por causa da sobrecarga mesmo do sistema de saúde. Bom, uma outra questão que eu acho que está criando mais confusão do que esquecimento da população são essas decisões do Ministério da Saúde a respeito dos prazos de saída de isolamento, de volta a circular.
qual que é o padrão, o que a senhora diz para os seus pacientes no seu consultório a respeito desses períodos de isolamento e do quanto tempo, quando que a pessoa tem que sair, quando ela pode sair para circular normalmente no meio dos outros? Na verdade, o CDC, né, que é uma instituição americana, tinha diminuído o número de dias para isolamento, mas já voltou atrás. É importante a gente falar isso, que ontem eles já soltaram um documento voltando atrás nessa recomendação, e nós, infectologistas que estamos na linha de frente, a gente não mudou, a gente continuou recomendando 7 dias para síndromes gripais, 10 dias quando tem confirmação de Covid. Esse é o isolamento que a gente considera o mínimo. E a gente está falando de pacientes com poucos sintomas ou assintomáticos. 10 dias a partir de que dia? A partir do dia do início dos sintomas, e quem não tem o dia de sintoma muito bem definido, a partir do dia do exame. Então, quem teve a Covid confirmada 2, 3 dias depois de sentir os sintomas, ele pode contar do dia do sintoma? Pode começar a contar do dia do sintoma. Agora, tem muita gente que faz o exame depois desses 10 dias e ainda consta que há o vírus no organismo. Isso é normal? É normal. O exame, ele é muito, muito sensível, né? Ele é capaz de detectar uma quantidade muito pequena de material genético do vírus. Então, às vezes o vírus nem está viável, às vezes são como se fossem restos do vírus, e mesmo assim o exame detecta. Então, por isso que a clínica é tão importante na hora da gente definir isolamento. É claro que se essa pessoa for ter contato com uma população de imunodeprimidos, por exemplo, recém-nascidos, idosos, pacientes que estão em quimioterapia, essas pessoas têm que manter um tempo maior de isolamento. Mas, no geral, são 10 dias mesmo. Bom, todas essas doenças, elas têm uma sazonalidade, né? Nós estamos numa sazonalidade atípica, não era período da doença, mas a duração, a senhora acha que ela vai manter uma sazonalidade, que ela tende a diminuir? Eu estava vendo ontem no site, no COB Spectrum, que é um site que traz dados do mundo todo, e eu vi que na Europa a Ômicron nos últimos 3 dias ela começou a diminuir. Ela subiu muito até 3 dias atrás, nos últimos 3 dias ela começou a diminuir. No Brasil, não. No Brasil, ela continua em ascensão. A senhora tem essa expectativa de duração dessa surto agora? Assim, Sileide, a gente não tem uma informação muito precisa. O que a gente tem percebido é que tem sido rápido nos outros países, né? Tem sido um aumento muito elevado, mais rápido. Então, a gente espera que aqui também seja assim. A gente tem uma previsão, mais ou menos, que a partir do meio de fevereiro a gente já esteja numa situação melhor. É claro que a gente não tem uma confirmação disso, mas é uma expectativa ainda. Rubens? É isso, doutora. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Um abraço para a senhora. Bom dia e bom trabalho aí. Obrigada, eu que agradeço. Abraço. Marina Roriz, médica infectologista, conversando com a gente aqui no Sagres Serão Aberto nesta terça-feira. Destaques à íntegra dessa conversa você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br. Sobre esse assunto, a gente diferencia aí os sintomas em